Olá, meus irmãos, graça e paz. Você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e aí, como os amados perceberam, não foi possível a gente gravar a nossa live ontem, sábado, devido a alguns problemas de conexão. E como eu havia prometido, eu estou aqui trazendo o vídeo com o tema que nós estaremos abordando na live, que não foi possível, e nós estaremos aqui trazendo esse tema, tratando do assunto, e eu tenho certeza que será uma bênção em nome do Senhor Jesus. O tema que vamos tratar nesse vídeo é a apresentação de criança na igreja. É doutrina ou tradição? É o que nós estaremos tratando a partir de agora, com o objetivo de estar esclarecendo algumas indagações que nos foram feitas pelos seguidores do canal, e tenho certeza que será muito edificante em nome do Senhor Jesus. Antes, você que está aqui pela primeira vez, eu quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante para o canal. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos demais vídeos a serem lançados, em nome do Senhor Jesus. E assim você estará contribuindo com o crescimento do canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Pois bem, queridos, a apresentação de criança na igreja é tradição ou doutrina? Eu tenho certeza que em alguns cultos que você já esteve presente, cultuando a Deus, geralmente no final do culto é comum, é normal os pais apresentarem os seus filhos na igreja, levando assim até o púlpito, aonde o pastor, o dirigente do culto, faz uma consagração, uma oração, a exposição às vezes de um pequeno texto, e assim toda a igreja ora consagrando aquela criança a Deus. Com certeza você já deve ter visto isto, e eu não sei se você já parou para perguntar a si mesmo, mas essa prática é doutrina, é obrigatório, ou apenas uma tradição? Eu devo ou não apresentar o meu filho recém-nascido na igreja para ser consagrado, para receber oração? E aí, eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Alguns irmãos já nos fizeram indagações e por isso nós resolvemos gravar esse vídeo, apresentação de criança na igreja. É doutrina ou tradição? Eu quero começar para uma melhor compreensão, trazendo o que a Bíblia diz a respeito do assunto, primeiro no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, e aí vamos falar um pouco a respeito da tradição, e vamos fazer a conclusão do vídeo, dizendo se hoje, nos dias atuais, devemos ou não consagrar as crianças a Deus na igreja da forma que é feita. Eu espero que esse material, esse vídeo, seja esclarecedor e que suas dúvidas realmente sejam alcançadas, tiradas, e que não haja mais dúvida a respeito do assunto. Vamos começar pelo Antigo Testamento, o que a Bíblia diz. Então, queridos, é o seguinte: a apresentação de criança ao sacerdote no Antigo Testamento era, na verdade, um ritual da lei estabelecida por Deus através de Moisés. É por isso que em Êxodo, capítulo 13, verso 2, vai dizer o seguinte: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então aqui não há dúvida de que essa prática era uma ordenança de Deus através de Moisés na lei, que toda criança deveria ser apresentada ao Senhor. A criança era levada ao sacerdote, onde havia esse ritual estabelecido por Deus. Agora, é interessante observarmos alguns pontos. Precisamos entender que no judaísmo, nascia o menino, ele primeiro precisava ser circuncidado, conforme determinava o que Deus disse a Abraão, antes mesmo da lei dada por Moisés, por intermédio de Moisés. Quando você lê Gênesis, capítulo 17, versículos 9 a 14, você vai ver que no judaísmo, um menino, quando ele nascia, ele precisava primeiro ser circuncidado. Era um sinal entre Deus e o povo de Israel,
onde todo menino judeu deveria ser circuncidado ao nascer. E aqui eu quero fazer duas pontuações interessantes. A primeira, nós precisamos entender o contexto. E é o seguinte, na lei de Moisés, quando uma mulher tinha um filho, ela era considerada impura por 7 dias, ok? No 8º dia, o menino era circuncidado. Então, no 8º dia, primeiro o menino era circuncidado. A mulher tinha um filho, homem, ficava 7 dias impura, e no 8º dia a criança era circuncidada. E depois a mulher continuava por mais 33 dias impura. Agora, se fosse uma filha, certo? Se fosse uma criança do sexo feminino, a mulher ficava impura por 14 dias e depois mais 66 dias. Observe que era o dobro. No nascimento, no sexo masculino, era 7 dias, no 8º era circuncidado e depois mais 33 dias. No caso do nascimento de uma garotinha, a mãe ficava 14 dias impura e depois mais 66 dias. Então vamos voltar no caso do nascimento de criança do sexo masculino. Depois, só depois do tempo de purificação, aí acontecia então a apresentação da criança. Nascia o menino, a mãe ficava impura por 7 dias. Depois, no 8º dia, o menino era circuncidado. E aí ela passava mais 33 dias impura, e ao findar esses 33 dias, com mais 7, mais 1, daria o total de 41 dias. Aí só depois disso a criança era apresentada ao sacerdote para ser consagrada a Deus. A mulher ia até a entrada do tabernáculo ou do templo e entregava ao sacerdote um cordeiro de 1 ano para um holocausto e um pombinho ou uma rola com uma oferta pelo pecado. Então esse era o procedimento do ritual de acordo com o Antigo Testamento para circuncisão do menino e também para a apresentação do menino ao nascer. Essa apresentação se daria aos 41 dias após o nascimento. Então não há dúvida acerca desse ritual, dessa prática no Antigo Testamento. Agora vamos destacar outra coisa importante ainda. O ritual de purificação da mãe, como já observamos, dependia do sexo da criança, se fosse menino ou menina. Aí nós observamos que, como instruía a lei de Moisés em Levítico, capítulo 12, versículos 1 a 8, há toda essa instituição, qual procedimento deveria ser seguido. Segundo a lei do próprio Moisés, que Deus deu através de Moisés, como nós lemos em Êxodo capítulo 13, verso 2, todo primogênito pertencia ao Senhor e daí deveria ser apresentado ao Senhor. Então, queridos, não há dúvida quanto a essa prática no Antigo Testamento, que era um ritual da lei estabelecida por Deus através de Moisés. Lembrando que a criança era circuncidada ao 8º dia, depois a mãe ficava mais 33 dias impura, melhor dizendo, e após esse processo, a criança era apresentada ao sacerdote e consagrada a Deus, ok? Então não há dúvida. Vamos agora para o Novo Testamento. O que diz o Novo Testamento? E é interessante nós observarmos um detalhe. Por exemplo, Jesus nasceu sob a lei e aí deveria cumpri-la. Observe o que diz Lucas, capítulo 22, versículos 22 a 24. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, é interessante você observar. Cumprindo-se os dias da purificação. Jesus ele foi consagrado aqui, foi levado ao templo para ser consagrado depois que ele havia passado pela circuncisão no 8º dia. O menino nasceu, com 8 dias foi circuncidado. Aí diz a Bíblia, cumprindo-se os dias da purificação, que Maria deveria passar por esse processo que a lei orientava, segundo a lei de Moisés, o texto é claro,
Jesus foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor, para cumprir o ritual da lei, porque Jesus nasceu sob a lei e deveria cumprir a lei. Ele mesmo disse que não veio para revogá-la, mas veio para cumprir, e Jesus foi apresentado mediante as orientações da lei, porque ele nasceu sobre a lei. E aí nós observamos o seguinte: os primeiros cristãos, eles não seguiram esse ritual, eles não seguiram. Podemos destacar aqui, entre muitos motivos, 2 que são convincentes de que eles não praticavam esse ritual de apresentar a criança. Primeiro, eles sabiam que não estavam mais debaixo da lei de Moisés, certo? Eles sabiam, eles tinham consciência disso. Segundo, eles não tinham templos, não tinham sacerdotes e nem altares para sacrifícios de animais. Então, dentre muitos motivos, esses 2 são bem destacados. Por que os primeiros cristãos não praticavam esse ritual de apresentação de criança no templo? Aí nós devemos observar que com a morte e ressurreição de Jesus veio a dispensação da graça, e nós não estamos mais debaixo da lei, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso de número 6. Por isso, queridos, não há nenhuma referência bíblica que dê respaldo para essa prática depois da lei. Não há uma referência bíblica que dê respaldo para a prática desse ritual que era feito no período da lei, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça. Não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Então, mediante o Novo Testamento, fica claro que não há respaldo bíblico para essa prática. Eu não estou condenando quem faz isso, não estou condenando. Nós vamos já falar a respeito disso quando iremos falar a respeito da tradição. No Antigo Testamento era um ritual da lei, ok? No Novo Testamento, na dispensação da graça, não há referência mediante a esse ritual, porque estamos debaixo da graça. Vamos ao terceiro ponto do vídeo, que é a respeito da tradição. Sabemos que depois da reforma do século XVI, surgiram várias denominações. Algumas delas não admitiram, melhor dizendo, o batismo de crianças, e aí acabaram resgatando alguns rituais da lei de Moisés e modificaram de acordo com a sua conveniência, seu ponto de vista, para que fosse praticado. Daí surgiu exatamente a prática de consagrar crianças no templo, porque, de acordo com as denominações cristãs, eu como assembleiano, na Assembleia de Deus não se batiza criança, assim como muitas outras denominações, e daí começaram a desenvolver essa prática de consagrar a criança ao Senhor. Por isso que o pastor da igreja, diante da congregação, coloca a criança nos braços e impõe as mãos sobre ela, ao lado dos seus pais, os responsáveis, e ora por ela, pela criança, apresentando-a ao Senhor. Ao tratar-se de uma imitação da apresentação segundo a lei de Moisés. Até o texto que se lê é o texto de Lucas. Então, querido, mais uma vez, que fique bem claro aqui que eu não estou condenando tal prática, e nem os que procedem assim. Entenda, esse não é o nosso objetivo. Eu estou apenas evidenciando que essa prática é uma tradição e não uma doutrina bíblica. Não é uma ordenância bíblica, não é uma doutrina, mas uma prática desenvolvida pela igreja nos dias atuais. Não estou afirmando que chega a ser uma heresia, só estou trazendo esclarecimento que essa prática ela não é doutrina, ela é uma tradição desenvolvida pela igreja, onde tem por motivação orientar os pais a criarem os filhos de acordo com o temor da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. É um momento que se pode aproveitar para instruir os pais, e quando são pessoas que ainda não são evangélicas, é o momento de pregar o evangelho para elas, conscientizar a importância de viver segundo os princípios da lei de Deus. Que fique bem claro que o nosso objetivo não é condenar a prática e nem quem faz isso, ok? Que fique bem claro isso em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos concluir o nosso vídeo de hoje.
e vamos dizer bem claro que as práticas das leis de Moisés, incluindo a apresentação de criança, está fora do evangelho pregado por Jesus. A Bíblia diz que nós fomos libertos da lei. Paulo, ele fala no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, e aí ele vai dizer bem claro em Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então fica evidente que não é uma doutrina, é uma prática, uma tradição desenvolvida pela igreja, principalmente após a reforma do século XVI. Eu espero que esse vídeo seja esclarecedor e mais uma vez eu quero ressaltar, não estamos condenando a prática, nem quem assim faz, mas trazendo um esclarecimento bíblico, porque muitos irmãos na igreja têm o pensamento de que é uma doutrina. Até muitos obreiros mesmo têm o pensamento que é uma doutrina, que quando na verdade não é, é uma tradição, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe. Não foi possível apresentar esse vídeo através da live, como foi programado, mas eu prometi que estaria gravando o vídeo, e aí nós fizemos o lançamento, a publicação desse vídeo hoje. Eu espero que você curta, compartilhe e que seja uma bênção para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.